Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia para você que está aí assistindo mais esse vídeo aqui. Agora estaremos resolvendo a prova do Enem 2020 e nas 5 questões que a gente tem hoje, né? Já vamos começar aqui, linguagens, códigos e suas tecnologias. Essa prova que teve aí as 2 primeiras questões com figuras, né? A parte verbal e a parte não verbal. Só que antes da gente começar, eu quero te pedir encarecidamente para que você se inscreva no nosso canal, tá certo? Aqui no YouTube, que você ative o sininho para que você possa receber todas as notificações, as novas informações e conteúdos que nós vamos aqui estar postando no nosso canal do YouTube, tá certo? Então, já vamos resolver aqui a primeira questão e ela diz o seguinte, olha, ela fala women shouldn't have rights. Women shouldn't vote. Women shouldn't work. Women shouldn't box. E aqui embaixo, na parte inferior da figura, né, eu tenho Women shouldn't suffer from discrimination anymore. Então veja que a figura, você já tem que analisar de cara, tem uma figura aí de uma mulher e como se tivesse alguma coisa tampando a boca dela. A primeiro momento, parece uma imagem que retrata censura, né, que não pode falar. Mas veja que aí essa questão ela vai muito além, ela vai abordar uma questão de machismo, ela vai abordar aí uma questão dessa figura específica de um homem, né, que está dizendo o seguinte, olha, as mulheres não deveriam, aí nas opções da busca, tá na primeira opção, have rights, ter direitos, vote, que é o direito ao voto, work e box, que seria literalmente aí trabalhar e lutar boxe, tá? Na parte de baixo, ele vai dizer assim, ó, as mulheres não deveriam sofrer mais de discriminação, tá? Women shouldn't suffer from discrimination anymore. Repare interessante que essa palavra, ela está no plural, tá? Então aí a diferença do plural para o singular, aí antes do N, women ficaria woman, né? Então, no caso, M-A-N, M-E-N, na palavra mulher e mulheres. É o primeiro ponto que deve ser destacado, certo? Nessa questão. E agora a gente já vai para o enunciado para entender aí o que está sendo abordado. Então, ele fala assim, olha, os recursos usados nesse pôster de divulgação de uma campanha levam o leitor a refletir sobre a necessidade de... Então, observe, você tem que analisar os elementos verbais e não verbais, certo? No caso aqui, e você vai entender o seguinte, olha, você vai destacar. Você vai destacar, ou seja, levam o leitor a refletir sobre a necessidade de quê? Então, vamos observar aqui. Criticar o tipo de tratamento dado à mulher, rever o desempenho da mulher no trabalho, questionar a sobrecarga de atribuições da mulher, analisar as pesquisas acerca dos direitos da mulher, censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras. Então, se a gente entende que essa figura, na verdade, ela está sendo o quê? Ela está... É uma página da internet, ela está sendo tem a lupa que indica que alguém está fazendo uma pesquisa na internet e ali a pessoa está colocando, as mulheres não deveriam ter direitos, as mulheres não deveriam votar, trabalhar e não deveriam lutar boxe. Então veja que quando ele coloca aquela frase lá embaixo do Women shouldn't suffer from discrimination anymore, que é as mulheres não deveriam sofrer mais de discriminação, ou seja, alguém dizer, a mulher não deveria trabalhar, a mulher não deveria fazer uma qualificação, isso aí na verdade é um machismo, né? E aí na verdade
essa figura, ela tenta o quê? Ela tenta conscientizar as pessoas, principalmente as mulheres, né, a não sofrer mais com esse tipo de alguém dizer para ela, não, você não pode fazer isso, você não deve participar de tal coisa. E aqui a gente vai, quando vai analisar as opções, a letra A, veja que levam o leitor a refletir sobre a necessidade de quê? Criticar o tipo de tratamento dado à mulher? Sim, aqui a gente já tem a resposta, porque o objetivo, né, é fazer uma reflexão sobre a necessidade de criticar, né, os machistas, aqueles que acham que a mulher não tem o direito de fazer determinadas ações, alguns trabalhos, algumas coisas específicas, tá certo? Então aqui a gente já tem a resposta, porque é a necessidade de reflexão sobre essa crítica, né, do tipo de tratamento dado à mulher. Na letra B, quando a gente analisa rever o desempenho da mulher no trabalho, veja que ele não fala sobre desempenho. Então, como já foi ensinado em outros vídeos, a gente tem que analisar o que o texto, o que a figura está expressando. Então veja que não fala de desempenho da mulher no mercado de trabalho, não fala sobre desempenho, sobre resultados, não, nada disso. Então não tem nada a ver com desempenho. Questionar a sobrecarga de atribuições da mulher, sobrecarga de atribuições, veja que a mulher, ela realmente tem uma vida mais difícil do que a do homem, né? Ela tem, muitas vezes, além de trabalhar, ela tem que cuidar de uma casa, ela tem que cuidar de uma criança, mas na imagem não fala, né? Não está falando sobre isso, sobre essa sobrecarga de atribuições. Então aqui também a gente pode cancelar a opção C, não está questionando nada. Letra D, analisar as pesquisas acerca dos direitos da mulher. Aqui veja que pode ser uma casca de banana se tornar, porque a primeiro momento quando você olha, você diz, mas ele tem uma pessoa aqui que está fazendo uma pesquisa. Por quê? Por conta da lupa. E quando eu vou ali no Google, por exemplo, aparece ali do jeito que está na imagem, né, algumas sugestões para a pessoa que está na internet, né? Mas nesse caso, veja que não existe a intenção de levar o leitor a refletir sobre a necessidade de analisar as pesquisas. Não é feita uma análise, não está sendo feito uma comparação entre essas coisas, tá? Sobre os direitos da mulher. Aqui a finalidade principal dessa figura, né? Ela representa justamente que a mulher ela lute, né, contra essa opressão de alguns homens que ainda consideram a mulher inferior, né? Então, nesse caso aí, letra D, não é a resposta, não está analisando nenhuma pesquisa sobre direitos da mulher. E a letra E, no caso, ele está escrito aí, censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras. Veja que quando ele fala censurar a mulher, a princípio, se você apenas fosse olhar a imagem, você poderia dizer aqui, que essa mulher está sendo censurada, né? Como se fosse uma mão na boca dela para que ela não falasse. Só que você não pode analisar apenas o elemento da figura, o elemento não verbal. Você tem que analisar o que está escrito. Então aqui claramente, né, ele vai mostrar que a letra E também não é uma censura, tá certo? Pelo uso de determinadas palavras. Pelo contrário, né, ela está sendo a vítima, ela está sendo o objeto que está sendo usado para... como é que eu posso falar? Ela está sendo a vítima porque ela não está tendo os direitos respeitados, tá? Então, no caso aí, censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras não é a resposta certa. Talvez aí, se tivesse colocado, em vez de censurar, criticar a mulher
pelo uso de determinadas palavras, mas também não caberia resposta, não seria a letra E. Então, resposta nesse caso, primeiro quesito da prova do Enem 2020 é a letra A, criticar o tipo de tratamento dado à mulher, tá certo? Então, a gente já vai aqui para a questão número 2, certo? E na questão número 2, aqui ele vai abordar uma questão cultural, né? Uma questão, veja que eu tenho aqui, ó, we are a culture, not a custom, ok? Então aqui ele fala, nós somos uma cultura, não uma fantasia. E aqui a gente vê 4 pessoas, tá certo? Cada uma segurando aí uma figura, e aqui claramente a gente vê na figura, né, que tem algumas pessoas com a roupa meio como se fosse do Havaí, tá? Na segunda figura aqui é uma mulher como se fosse tailandesa, de algum lugar da Ásia, né, segurando esse guarda-chuva, tá? E aqui no caso, na terceira figura, um rapaz que está segurando aqui um casal de mexicanos, talvez pelo bigode grande, pelo chapéu grande, né, o chapelão. Então, na quarta figura, na verdade, tem uma mulher segurando 2 índios, um casal segurando um martelo, uma machadinha, e ela, reparem que é interessante fazer essa comparação, porque você vai ter aqui justamente um traje diferente. Então, veja que a primeira mulher aqui ela está segurando com um grupo de havaianos, com colar no pescoço, quando na verdade a roupa dela não tem nada a ver. Veja que ela está usando outra roupa. Então, tipo, está escrito this is not who we are and this is not okay. Ou seja, isso não é quem nós somos e isso não é legal. And this is not okay. Ou seja, aqui é uma inquietação dessas pessoas mostrando que as pessoas elas acreditam, elas estereotipam aquela pessoa, ele é italiano, então tem que ser assim, ele é francês, então tem que ser desse formato, então não é bem por aí, né? Então aqui está mostrando claramente, essa mulher provavelmente é do Havaí, a de óculos, ela é asiática, veja que a roupa é diferente, a que ela está usando é diferente do que está sendo mostrado, tá certo? Aqui um mexicano, roupas totalmente diferentes, e também aqui a indígena, né? A mulher aqui segurando a foto e vestindo uma roupa totalmente diferente. Então vamos olhar lá agora quais seriam as opções. Veja que ele fala, né? Por isso que é uma crítica, né? Tipo, we are a culture, not a custom. Ou seja, nós somos uma cultura, não uma fantasia. Então aqui vamos ver a questão do enunciado da questão. Nesse pôster de divulgação, olha aqui, nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão, a interação dos elementos verbais e não verbais faz referência ao ato de. Então vamos analisar primeiro o que é que ele está pedindo, né? Tem um pôster de divulgação e aqui vai abordar a diversidade, que é a variedade, né? E inclusão social. Quando ele fala a interação dos elementos verbais e não verbais faz referência a quê? Ou seja, tanto a figura como também a questão aí das escritas, das frases, certo? Então, letra A. Estereotipar povos de certas culturas? Exatamente. Então, veja que os elementos eles estão fazendo a referência, eles estão apontando ao ato de estereotipar. O que é estereotipar, né? Estereotipar é você acreditar que fulano, por ser de tal cidade, ele tem que ser desse jeito. Ele é brasileiro, então ele gosta de futebol. Ele é alemão, ele gosta de tomar cerveja. Então, esse estereotipar, né, na verdade, é justamente a resposta letra A, né? Então, esse é o objetivo principal do enunciado. Mas vamos observar aqui também as outras opções. Letra B, né? Discriminar hábitos de grupos minoritários. Então, veja,
Alguém, né, como está falando sobre diversidade, quando fala diversidade e inclusão, alguém pode pegar e pensar, não, está falando de diversidade, então eu vou marcar a letra B, né, porque tem tudo a ver, diversidade, inclusão, grupos minoritários. Só que aí você cai no erro de, né, agir pela emoção, quando na verdade você tem que analisar o contexto. Então, veja que a referência não é a discriminar os hábitos dos grupos minoritários. Cada grupo minoritário tem a sua postura, sua ação, sua cultura, mas aqui é o contrário. Eles estão, esses 4 indivíduos que estão aparecendo na figura, eles estão dizendo, olha, eu sou mexicano, mas eu não me visto assim. Olha, eu sou asiática, mas eu não me visto dessa maneira. Olha, eu sou indígena, eu sou, né, índio, mas eu não me visto segurando um martelo. Então veja que aqui está mais para estereotipar do que discriminar os hábitos, tá certo? Está mais como uma crítica do que uma descrição de hábitos, tá certo? Então é o oposto. A letra A e a letra B, elas são opostas, são duas coisas, enquanto um diz uma coisa, o outro diz o oposto, tá? Discriminar é tipo definir, tá? Hábitos de grupos minoritários. Letra C, banir imigrantes de determinadas origens. Veja que banir, ele significa excluir, eliminar. Então, a interação dos elementos, ela faz referência, não faz referência a banir, a excluir imigrantes de determinadas origens, não. Então, assim, é importante, por isso a importância de saber o vocabulário. Então, você que é estudante do Enem, você precisa, sim, de um dicionário, você precisa, sim, sempre estar aprendendo palavras novas para que você possa, quando acontecer uma situação dessa, conseguir ler, né? Então, veja que quando você lê a questão, this is not who we are and this is not okay. Ou seja, não é o que nós somos e isso não é legal, né? Então, aqui de forma clara já fica claro que é um estereótipo. Em cima também conclui, né, que nós somos uma cultura, não uma fantasia, tá certo? Vamos lá. Então, eu tenho aqui, letra C, banir imigrantes. Não é a resposta. Letra D, julgar padrões de beleza de diversas etnias. Não, veja que em momento algum na questão vai citar, vai falar que para ser bonito tem que ser assim, tem que ser assado. Não, julgar padrões de beleza, no caso aí também, essa opção seria para aquele aluno que não estudou e simplesmente quer tentar acertar pelo chute na sorte, tá? Letra E, a última, ele fala assim, desvalorizar costumes de algumas sociedades. Então, veja que nesse caso aí também não é a resposta, porque em momento algum o objetivo da figura, da mensagem, do pôster, não é desvalorizar, colocar para baixo, né? O mexicano, o índio, o asiático. Né? Pelo contrário, cada pessoa que está segurando a imagem com a mão, ele, na verdade, está sendo contrário ao que ele está sendo definido. Ele está dizendo, olha, eu não sou isso aqui. Eu sou mexicano, mas eu não me visto assim. Então, não é desvalorizar costumes de algumas sociedades. Desvalorizar, né, é a não valorização. Então, não é a resposta. Aqui a gente pode marcar claramente que o quesito 2, letra A, é a resposta. Então, vamos agora já de cara para a questão número 3. E aqui a gente vai ter um texto, certo? Que é um texto difícil. Eu tive uma grande dificuldade para conseguir, tive que ter ajuda aí de outra professora, né, que me ajudou com essa questão aqui, porque é muito complicado, muito cheio de detalhes. E talvez muitos alunos erraram essa questão, porque justamente é pouco tempo ali que você tem para fazer a prova. E um texto, ao meu ver, desse tamanho numa prova de Enem é desnecessária para o aluno, atrapalha todo mundo. Mas vamos lá. Então aqui a gente já vai ler aqui essa questão 3. E aí diz assim, a mother in a refugee camp.
No Madonna and child could touch her tenderness for a son she soon would have to forget. The air was heavy with odors of diarrhea, of unwashed children with washed out ribs, and dried up bottoms waddling and labored steps. Vamos parar aqui para que a gente possa justamente fazer essa análise, tá certo? Então aqui é um texto difícil, tá? Não é fácil, tem muitos termos, muito vocabulário, palavras aí mais avançadas, e aí essa questão não é simples para acertar. Mas aqui eu marquei, por exemplo, algumas coisas, como por exemplo, a palavra Madonna, que significa mãe em italiano, tá? Então aí no caso é a primeira informação que eu preciso passar para vocês. E aqui eu tenho o seguinte, então tipo, sem a mãe e crianças poderiam tocar. Então tipo, sem a mãe, ela mistura aqui o inglês com o italiano, é só uma palavra, mas a gente tem que fazer essa associação. Então tipo, no, ausência da mãe e da criança, que poderiam tocar, né? Aí vamos lá, a ternura, tenderness, a ternura dela, né, da mãe, por um filho, né? Você vê que a mãe ela tem essa ternura natural por uma criança, tá? Então lembrando que o título do texto é falando justamente uma mãe num campo refugiado. Primeiro a gente precisa entender o que é um campo de refugiado, né? Então geralmente são pessoas que saem do seu país por algum motivo, seja uma guerra, seja o desemprego, seja a fome, e vai para outro país tentando uma vida melhor, tentando sobreviver. Então já é um ambiente que não é tão favorável, é um ambiente onde tem a escassez, tem a dificuldade, precisa da ajuda humanitária. Então vamos entender o contexto aqui dessa questão. Então fala assim, ó, ela em breve teria que esquecer, tá? She soon would have to forget. Aí ele fala, o ar estava pesado com cheiro de cocô, tá? Então, the air was heavy with odors of diarrhea, tá? Então, aqui o que é que significa? Que é um ambiente de refugiado onde você tem muitas crianças recém-nascidas, né? Então, o cocô da criança recém-nascida, ele tem um aspecto de diarreia, né? Então, diarrhea, tá? Então, o ambiente, o cheiro no ambiente de refugiado estava aquele cheiro pesado, tá? The air was heavy. Aí ele fala assim, olha, of unwashed, ok? Children, ou seja, washed vem de lavar, só que aqui como ele tem o prefixo un, então vai ser crianças sujas, tá? Com with washed out ribs. E aqui essa expressão é uma expressão difícil, tá? A gente não aprende no dia a dia, realmente é complicado, mas essa expressão aí, wash out ribs, significa costelas à mostra, né? Então, ribs, costelas, e wash out dá essa ideia meio que sem tom, sem cor. Então é uma costela que está ali, não está no aspecto natural. Então wash out ribs nesse texto quer dizer que a costela está à mostra, ou seja, a criança está com fome, está passando necessidade e está suja, tá? Of unwashed children with wash out ribs. E aí na frase de baixo, tá? Ele fala assim, ó, and dried up bottoms, waddling in labored steps. Então ele fala, quando eu digo dried up, é tipo seco, tá? Então tá dizendo que dried up bottoms, ou seja, a região do quadril, do bumbum, seca, ou seja, desnutrido. And dried up bottoms, waddling in labored steps, ou seja, está tipo seco, magrelo e ainda cambaleando em passos pesados, meio que sem forças, tá? Então veja que está falando uma situação bem difícil
para essas pessoas, principalmente essa situação dessa mãe nesse campo de refugiado, tá certo? E aqui, olha, ele fala na parte próxima, tá? Então, ele fala behind blonde empty bellies, né? Ou seja, a criança está desnutrida, com a costela afora, tá suja, e além, como se não bastasse, aí tá escrito behind blonde empty bellies. Bellies vem de barriga, e aí quando fala blonde empty, é tipo aquela barriga seca e ao mesmo tempo cheia, criança cheia de verme. Então a barriga tá grande, não é sinal de saúde, mas que tem muito ali verme na criança daquela barriga, ou seja, então tá uma situação magrelos, mas ao mesmo tempo com a barrigona grande, a presença de vermes, tá? E aqui ele fala, ó, other mothers there had long ceased to care, but not this one. Ou seja, tá dizendo assim, ó, outras mães lá, né, há muito tempo já, tipo, ceased to care, pararam de se importar. Tipo, cessaram, cease to care, ou seja, pararam de se importar com a situação difícil, mas essa mãe não. But not this one, ou seja, ela tinha esperança. E aqui eu falo, she held a ghost smile between her teeth, and in her eyes the memory of a mother's pride, tá? Vamos entender aqui, ó. Ela segurou, ela fez, né? Ela deu um sorriso fantasma, ghost smile, é tipo uma ideia de um sorriso mórbido, né? Aquele sorriso sem graça, né? Então, entre os dentes, between her teeth, tá? Então, and in her eyes the memory of a mother's pride. E na memória, né? E na memória dela, né? O orgulho de mãe, ou seja, toda mãe, ela tem orgulho ali, tá segurando seu filho, balançando, né, amamentando, e ali aquela mãe, mesmo na situação difícil que se encontrava, ela deu ainda ali um sorriso difícil, sem graça, né, e na memória ali aquele orgulho de ser uma mãe, né, and in her eyes the memory of a mother's pride. Na verdade, ela tipo, quando fala her eyes the memory, é como se ela tivesse ali, ela tá na situação difícil, mas na memória dela, ela continua ali tendo aquele orgulho de mãe, tá? Of a mother's pride. Continuando, fala she had, aqui no caso seria o verbo banhar, tá certo? E aí ele vai dizer assim, ó, she had bathed, tá? She had bathed him and rubbed him down with bare palms. Ou seja, ela banhou o menino, tá? Aqui tá usando o passado perfeito, com a presença do had mais o verbo no passado, com ed, né? E aí fala, ela banhou o garoto, né? E esfregou e lavou ele com as mãos, né? Bare palms, no final dessa frase, fala com as mãos sem nenhum tipo de proteção, com as mãos vazias, nenhum tipo de luva, e simplesmente fez aí esse banho do garoto, tá? E aqui ele fala, olha, she took from their bundle of possessions, tá? A broken comb, deixa eu colocar aqui, and combed, tá? Então aqui o que está dizendo? Ela pegou, tá? Das coisas, tá? Das coisas dela. Quando ele fala assim, bundle of possessions, é tipo um conjunto de posses. É como se ela tivesse ali uma sacolinha onde tivesse colocado todas as coisas pertencentes a ela e a seu filho, né? Então, she took, que é o passado do verbo take, she took from their bundle of possessions a broken comb and combed, ou seja, ela pegou daquela sacolinha dela, daquele conjunto de coisas, de bens pessoais, um pente quebrado e penteou, né? And combed, tá? E aqui ele fala, penteou o quê? The rust-colored hair left on her skull. Ou seja, ela penteou, essa expressão rust-colored hair
é tipo um cabelo das pessoas ruivas, meio avermelhado, meio tom de ferrugem. Então, the rust-colored hair left on his skull. A palavra skull, ela já vem com o sentido de crânio, o osso, ou seja, a criança estava tão mal, tão doente, que já estava aparecendo o crânio, né? No caso, não tinha já uma situação já de morte ou quase morte, né? Então, no caso aqui, ela penteou, né, aquela criança, the rust-colored hair left on his skull. E aqui ele continua dizendo o seguinte, olha, and then, humming in her eyes, began carefully to part it, tá? Ou seja, o que é que está querendo dizer? E então, esse verbo aí significa humming, tá? Ele significa tipo cantarolar meio sem palavras, né? Tipo fazer uma sonorização com a boca, né? Então, ela fala, então ela tipo cantarolou, começando cuidadosamente ao que? Part it, né? A dividir o cabelo da criança, a pentear. E aí fala assim, ó, in their former life, this was perhaps a little daily act of no consequence. Before his breakfast and school, now she did it like putting flowers on a tiny grave, tá? Então, o que é que tá dizendo aqui, ó? Tá dizendo assim, ó, in their former life, quando ele fala former life, ele tá querendo dizer a vida antiga, a vida anterior, porque se essa mulher estava com essa criança nesse campo de refugiado, no passado ela tinha uma vida diferente, uma vida tranquila. Então ela fala, na vida normal, na vida antiga deles, isso era talvez um pequeno ato diário, tá? A little daily act of no consequence, ou seja, sem consequências, né? Uma coisa simples, trivial do dia a dia. Antes do café da manhã do garoto ou da escola. Before his breakfast and school. Now she did it, ou seja, agora ela fez como se colocasse flores em uma pequena cova. Então, before his breakfast and school, now she did it like putting flowers on a tiny grave. E aqui é interessante que se o aluno ele não souber, por exemplo, essa palavra grave, que significa cova, aqui a gente já entende que a criança está morta ou está prestes a ser enterrada. Então agora ele faz um comparativo dizendo, olha, isso aqui de pentear o cabelo da criança era uma coisa simples, mas agora, né, a little daily act of no consequence. Antes do café da manhã, né, do garoto ou da escola, mas agora é uma situação mais fúnebre. E aqui a gente vai, tá, para as opções para a gente responder essa questão número 3, como eu falei anteriormente, não é uma questão fácil, pelo contrário, muito cheio de informação. Eu tive que ter ajuda de um outro professor para que me desse algumas dicas. Foi uma questão que realmente acredito que o aluno aí que fez a prova 2020 sofreu bastante para responder, tá certo? E aqui, depois dessa parte, on a tiny grave, ele fala assim, ó, o escritor nigeriano, tá? Aqui tá o nome do escritor, tá? Achebe, ok? Ele fala assim, o escritor nigeriano, Chinua Achebe, traz uma reflexão, olha, ele traz uma reflexão sobre a situação dos refugiados em um cenário pós-guerra, né, civil em seu país. Essa reflexão é construída no poema por meio da representação de uma mãe, explorando, ou seja, o que é que a gente vai marcar aqui para a gente entender qual vai ser a resposta. Ela é construída, esse poema, a representação de uma mãe explorando o que? A ou as? Vamos lá. Demonstração de orgulho por não precisar pedir doações. Veja que essa reflexão que esse escritor nigeriano está tentando fazer para a gente não é com a intenção de explorar demonstração de orgulho, né?
Por quê? No texto está lá escrito, tem uma parte que fala Mother's Pride, orgulho da mãe. Mas não é o fato de não precisar de ajuda. Pelo contrário, aquela mulher, ela estaria disposta a receber todo tipo de ajuda, porque quem é a mãe que vai querer que um filho passe fome, passe necessidade. Então aqui o aluno ele pode querer marcar a letra A, porque no texto eu vi o nome Mother's Pride, quando na verdade você tem que entender o que está dizendo aqui, ó. Demonstração de orgulho por não precisar pedir doações? Não, errado. Se alguém chegasse com uma doação para essa mãe, ela iria automaticamente aceitar aquela doação para ter seu filho vivo, tá? Então, letra A, você já descarta. Letra B, descrições artísticas detalhadas de uma obra conhecida. Veja que não tem nenhuma descrição, né? A reflexão que é construída nesse texto, no poema, essa mãe, ela em momento algum tem nenhuma ligação com descrição artística de nenhuma obra, de nenhum autor, nada disso, tá? Isso é a vida real, isso ali é uma vida de uma pessoa que estava sofrendo com a guerra civil no seu país e teve que abandonar a Nigéria por conta disso. Então, letra B, falso, não tem nada de descrição artísticas, né, nessa questão aí. A letra C, eu falo lá, olha, a aceitação de um diagnóstico de doença terminal do filho. Veja que essa aqui, ela pode ser considerada aí uma casca de banana, e eu vou pular ela aqui agora e vou voltar já nela para que a gente possa entender, tá certo? A letra D, consternação ao visitar o túmulo do filho recém-falecido, tá? E aqui eu tenho pronto. Então, aqui nessa letra D, como eu falei, fala a consternação ao visitar o túmulo do filho recém-falecido. Veja que quando ele fala consternação, aqui no texto, a mãe, ela mesmo a criança, estando numa situação de pré-morte, tá? Basicamente ela estava ali, né, numa situação quase morta ou morta, e ali, quando fala consternação ao visitar o túmulo do filho recém-falecido, é como se aquela mãe ela não aceitasse, né? Mesmo a criança com o cabelo, com as costelas, né, bem à mostra, toda aquela situação, mas quando fala consternação ao visitar o túmulo do filho recém-nascido, isso não fala, né? Ele diz assim, ó, like putting, né? Like putting flowers on a tiny grave. Ou seja, ele nessas últimas 4 linhas do texto, ele fala assim, ó, repara, ele diz: na vida normal deles, prévia, antes disso, isso era talvez como um pequeno ato diário sem consequência, antes do café ou do almoço, do café ou da escola. Mas agora ela fez como se estivesse colocando flores numa cova. Veja que o like, ele pode ser o verbo gostar, mas também ele pode ser considerado como um comparativo. Então aqui ela está fazendo aquela ação de pentear o cabelo da criança, mas não como uma ação sem consequência. Ela está como se estivesse num velório, mas ela não fala em momento algum que ela aceitou a morte da criança. Então veja que consternação é tipo surpresa, é tipo uma ideia de não aceitação, tá? Consternação ao visitar o túmulo do filho recém-falecido. Veja que essa questão, essa letra D, ela pode ser considerada uma casca de banana, porque alguém pode dizer, eu vou marcar essa daqui porque é a resposta que mais... Quando, na verdade, eu considero que essa questão é uma questão difícil, né, pela questão do vocabulário. E veja que tanto a letra C também, ela é uma alternativa que muitos podem estar sujeitos a querer marcar como a alternativa certa. A aceitação de um diagnóstico de doença terminal do filho, tá?
Então veja que a C e a D elas têm uma complementação que fala sobre uma aceitação, sobre aceitar que não tem mais jeito, né? A aceitação de um diagnóstico de doença terminal. Veja que nesse caso aqui não é uma doença terminal. Veja que a criança não tem uma doença específica. O que ela passa é fome. O que ela passou foi dificuldade. Então, nesse caso aqui, a letra C eu poderia cancelar a possibilidade de ser a letra C por conta justamente aqui dessa palavra doença terminal. Então, a aceitação de um diagnóstico, não tem nenhum diagnóstico, não tem nenhum médico falando ali que a criança estava com uma doença séria ou específica. Então, aqui eu cancelaria a letra C, essa casca de banana, como justamente marcando aqui doença terminal, tá certo? Não tem nenhum diagnóstico. Vamos lá, consternação ao visitar o túmulo do filho recém-falecido. Também é uma opção que vai gerar uma dúvida, tá certo? No caso aqui, ela não visitou literalmente. O filho ainda está vivo, mesmo que em condições degradantes, mas ele não está morto ainda oficialmente, justamente aqui por a questão desse like, ou seja, ela não fez ação. Ela está fazendo a ação como se estivesse colocando flores numa pequena cova, num pequeno túmulo, tá? Então, por isso aqui também eu marcaria que a letra D não é a resposta. Consternação ao visitar o túmulo do filho recém-falecido. Resposta correta da terceira questão nada mais é do que a letra E. Impressões sensoriais experimentadas no ambiente. Ou seja, o que é que a questão pediu? Olha bem, vamos ler de novo aqui. O escritor nigeriano Chinua Achebe traz uma reflexão sobre a situação dos refugiados em um cenário pós-guerra civil em seu país. Essa reflexão é construída no poema por meio da representação de uma mãe explorando o quê? O que é que a mãe estava expondo? As impressões sensoriais experimentadas no ambiente. Então veja que o que é que ela fala aqui como impressões sensoriais. Vamos observar aqui, vamos subir aqui um pouco o texto e aqui a gente vai ver que vai ter várias informações, os sentidos, tá? O nosso ouvido, os nossos olhos, o nosso nariz. Então tudo isso aí ele fala, por exemplo, aqui, ele fala aqui em touch, né, que as mães não poderiam, né, experimentar essa questão da mãe das crianças, né, poderiam tocar, sentir, vivenciar essa ternura pelo filho. Ele fala aqui também que o ar, né, estava pesado, com cheiro de cocô, tá? Então aqui já é outro sentido que está sendo usado, né, outra informação sensorial, né? Então ele fala aqui, por exemplo, das crianças sujas, né? Então, através de que a gente vai usar a visão para perceber que aquela criança está suja, né? Então, ele fala das costelas de fora. Ele fala que as crianças eram muito magras, né? Ele fala que elas cambaleavam, né, sem força para caminhar, a barriga ela grande e ao mesmo tempo desnutrida, né, blown empty bellies. E aí fala também, então ela dá muita informação sobre o ambiente, né? Ela fala do sorriso mórbido, ela fala aqui da questão que deu um banho na criança. Então, basicamente, ela está fazendo uma descrição ali daquele momento difícil daquela família. Fala que banhou a criança, né, com as mãos, né, sem usar nenhuma luva, nada. Então, basicamente, é um detalhe, é uma descrição detalhista aí do que ocorreu, né? Que o pente, ela pegou um pente ali quebrado e penteou o cabelo da criança, né? A cor do cabelo da criança. Então, são muitos detalhes que são descritos nessa
questão. Então, resposta, quesito número 3, letra E, a mãe está explorando as impressões sensoriais experimentadas no ambiente. Como eu falei anteriormente, não é uma questão fácil, tá? Você pode ficar sujeito a querer escolher, marcar a letra C ou a letra D, tá certo? Mas resposta letra E. E a gente vai terminar esse vídeo agora. A gente tem ainda 2 questões e vamos deixar para a parte 2 para que o vídeo não fique muito longo, muito comprido. Não se esquece de se inscrever, deixar o seu like nesse vídeo, envia ele para aquele estudante que vai fazer o Enem e precisa estudar assim como você. Vejo vocês no próximo vídeo, na parte 2 da prova do Enem 2020.